Emma, capítulo 31. Emma continuou convencida de que estava apaixonada. Só não tinha certeza de quanto. No começo, pensou que era muito. Mais tarde, achou que era pouco. Tinha enorme prazer ao ouvir falar de Frank Churchill. E, por causa dele, tinha um prazer ainda maior em ir visitar o Sr. e a Sra. Weston. Vivia pensando nele e sentia profunda impaciência por receber uma carta, porque assim poderia saber como ele passava, qual era o seu estado de ânimo, como estava a tia dele e qual era a chance de voltar a visitar os Randalls, ainda durante a primavera. Mas, por outro lado, não podia se considerar infeliz, nem depois da primeira manhã, que tivesse menos disposição para as atividades habituais. Continuava ocupada, alegre, e apesar de Frank Churchill ser agradável, ela conseguia muito bem ver que possuía defeitos. E mais do que pensar muito nele, enquanto costurava ou desenhava, imaginava milhares de esquemas interessantes e variados a respeito de como o relacionamento entre eles poderia evoluir. E, se concluir, criava diálogos interessantes, construía mentalmente cartas elegantes, e a conclusão de cada declaração imaginária que Frank Churchill lhe fazia era de que ela o rejeitava. Nas situações que imaginava, a afeição que sentiam sempre se transformava em amizade. Cada cena suave e encantadora servia para marcar a separação, mas ainda assim sempre tinham de separar-se. Quando percebeu isso, chegou à conclusão de que não podia estar muito apaixonada, pois apesar de sua determinação anterior de nunca abandonar o pai, de nunca se casar, certamente uma afeição de fato profunda iria provocar um conflito muito mais forte do que ela podia vislumbrar em seus próprios sentimentos. Não me vejo fazendo nenhum uso da palavra sacrifício, pensou ela. Em nenhuma de minhas respostas espertas, minhas delicadas negativas, há qualquer alusão a fazer um sacrifício. Suspeito de que o Sr. Frank Churchill não é realmente necessário para minha felicidade. É muito melhor assim. E com certeza não vou querer me persuadir a sentir mais do que de fato sinto. Estou apaixonado bastante e lamentaria se estivesse mais. De forma geral, ela estava igualmente contente com a visão que tinha dos sentimentos de Frank Churchill. Ele está, sem dúvida, muito mais apaixonado. Tudo denota isto. Realmente muito apaixonado. Quando Frank retornar, se sua afeição permanecer, devo tomar cuidado para não encorajá-la. Seria indesculpável agir de outra forma, já que estou bastante decidida. Não que imagine que o tenha encorajado antes. Não. Se ele acreditasse que eu retribuía seus sentimentos, não teria ficado em estado tão deplorável. Se achasse que estava sendo encorajado, seu aspecto e palavras, ao partir, teriam sido diferentes. Mas, apesar disso, devo ficar preparada. Isto supondo que o interesse dele por mim permaneça como está agora. Mas não espero que isso aconteça. Não acho que ele seja desse tipo de homem. Não tenho grande confiança em sua firmeza ou constância. Seus sentimentos são calorosos, mas tenho a impressão de que também são muito volúveis. Para resumir, cada vez que faço considerações sobre esse assunto, sinto-me mais agradecida pela grande felicidade de não estar profundamente envolvida. Devo voltar a me sentir muito bem depois de algum tempo. Então, isso tudo será uma boa lembrança do passado, pois dizem que todo mundo se apaixona pelo menos uma vez na vida, e acredito que terei me saído muito bem. Quando chegou a carta do Sr. Frank Churchill para a Sra. Weston, Emma a leu com grande cuidado, com um grau de prazer e admiração que a deixou em princípio trêmula por causa de suas próprias sensações, o que a fez pensar que não avaliara direito o que sentia. Era uma carta longa e bem escrita, dando detalhes da viagem e dos sentimentos dele, expressando toda a afeição, gratidão e respeito, o que era natural e muito digno, descrevendo com espírito e precisão cada detalhe exterior e local que julgava poder ser atraente.
Não havia floreios suspeitos de pedidos de desculpas ou preocupação. Era a linguagem do verdadeiro sentimento dirigido à Sra. Weston. E a transição de Highbury para Enscombe, o contraste entre os locais em algumas das primeiras bênçãos da vida social, eram apenas mencionados de leve para mostrar como ele a sentira profundamente. E quanto mais ele diria, se não fossem as restrições de caráter. O encanto de seu próprio nome não estava faltando. Senhorita Woodhouse aparecia mais de uma vez, e nunca sem alguma conexão prazerosa, fosse um elogio ao seu gosto ou a lembrança de algo que ela dissera. Emma ainda lembrava-se bem de haver discernido nele o efeito de sua influência e de seu modo de pensar. No último instante em que seus olhos se haviam encontrado, no momento da despedida, quando haviam expressado os sentimentos dele sem nenhum arroubo de galanteria, e este era o maior cumprimento que poderia receber, o mais importante de todos os elogios. Comprimidas no cantinho vazio mais abaixo na folha de papel, estavam as palavras: "Não tive um momento livre na terça, como sabe, para despedir-me da pequena e bela amiga da senhorita Woodhouse. Envie-lhe minhas desculpas e um adeus." Essas palavras, Emma não tinha dúvida, dirigiam-se a ela mesma. Harriet era lembrada apenas como sua amiga. As informações e perspectivas de Frank em relação a Enscombe não eram piores nem melhores do que ela havia antecipado. A senhora Churchill estava se recuperando e ele ainda não ousava, nem sequer em pensamento, marcar a data de seu retorno a Randalls. Por mais que a carta fosse gratificante e significasse muito estímulo no aspecto material, enquanto a dobrava e devolvia a Sra. Weston, Emma descobriu que não acrescentara nenhum sentimento duradouro, que ela ainda poderia viver sem o remetente e que ele deveria aprender a viver sem ela. As intenções da jovem não haviam mudado. A resolução de recusá-lo tornou-se ainda mais interessante pela subsequente adição de um esquema para o consolo e felicidade de Frank Churchill. O fato de ele haver mencionado Harriet e as palavras com que a descrevera pequena e bela amiga sugeriam a ideia de que Harriet poderia sucedê-la nas afeições do jovem cavalheiro. Seria impossível? Não. Harriet, sem dúvida, era muito inferior a ele quanto à inteligência, mas o deixara impressionado com a beleza de seu rosto e a simplicidade calorosa de suas maneiras. Todas as probabilidades de circunstâncias e aproximações estavam a seu favor. Para Harriet, seria realmente encantador e uma grande vantagem. "Não devo acalentar tal ideia", advertiu-se Emma. "Não devo pensar nisso. Já aprendi o risco de fazer tais especulações. Mas aconteceram coisas estranhas, e quando pararmos de gostar um do outro como gostamos agora, será uma excelente maneira de confirmar a amizade desinteressada que teremos, pela qual já aguardo ansiosamente." Era bom saber que existia à mão uma possibilidade de fazer algo por Harriet, apesar de ser mais sábio não forçar a fantasia, pois o mal sempre se encontrava à espreita nessas coisas, da mesma maneira que a chegada de Frank Churchill substituíra o noivado do Sr. Elton nas conversas em Highbury. Agora, com a partida dele, tudo que se referisse ao Sr. Elton voltara a exercer a mais poderosa atração. O dia do casamento foi anunciado. O jovem clérigo logo estaria entre eles novamente, o Sr. Elton e sua noiva. Mal houve tempo para falar sobre a primeira carta vinda de Enscombe, antes que o Sr. Elton e sua noiva estivessem todas as bocas e Frank Churchill fosse esquecido. Emma ficou doente com a ideia. Tivera 3 semanas de alegre esquecimento do Sr. Elton e alimentava grande esperança de que a mente de Harriet já houvesse começado a se recuperar. Depois, com o baile da Sra. Weston prestes a se realizar, houvera um completo desinteresse quanto a outros assuntos. Todavia, era mais do que evidente que a jovem
ainda não alcançara um estado de compostura capaz de enfrentar o que estava se aproximando, carruagem nova, sinos badalando e tudo mais. A pobre Harriet encontrava-se num estado de espírito ainda sensível demais, que requeria convencimentos, incentivos e atenções de todos os tipos que Emma pudesse lhe dar. Emma sabia que nunca fazia mais por Harriet do que ela merecesse, que ela possuía todo o direito à sua completa engenhosidade e à sua paciência. Mas era um trabalho difícil ser convincente sem jamais produzir efeito, obter concordância sem que suas opiniões fossem realmente iguais. Harriet escutou submissa e disse que era verdade, que as coisas eram direitinho como a senhorita Woodhouse descrevia, que não valia a pena pensar naquilo e não pensaria mais. Nem tanto, não adiantava mudar de assunto. E na meia hora seguinte, ela voltava a mostrar-se tão ansiosa e agitada a respeito dos Elton quanto antes. Mas, por fim, Emma atacou em outro campo. Permitir-se a ficar tão ocupada e infeliz com o casamento do Sr. Elton, Harriet, é a maior reprovação que poderia fazer a mim. Não poderia reprovar-me de maneira pior do que essa, pelo erro que cometi. Foi tudo minha culpa, eu sei. E não esqueci. Posso assegurar-lhe, ao me enganar imperdoavelmente, também enganei você. O que vai ser para mim uma lembrança dolorosa até o fim de minha vida. Não pense que esquecerei. Harriet emocionou-se tanto com aquelas palavras que mal pôde emitir uma exclamação. Emma prosseguiu. Não lhe pedi, Harriet, que se esforce por mim. Não peço que pense menos. Fale menos sobre o Sr. Elton pelo meu bem. É pelo seu conforto, que é mais importante do que o meu, que desejo que você consiga se controlar, que tenha consideração para com que é seu dever, que dê valor ao caráter, que adote um modo de agir, que evite as suspeitas dos outros, que procure proteger sua saúde, sua reputação e que restaure sua tranquilidade. Estes são os motivos pelos quais venho pressionando você. São muito importantes e lamento que não possa senti-los o bastante para agir por eles. Evitar que eu sofra é algo sem importância. O que quero é que evite uma dor maior a você mesma. Esse apelo aos sentimentos da jovem teve mais resultado que de todo o resto. A ideia de não estar tendo a gratidão e consideração para com a senhorita Woodhouse, a quem realmente amava muito, angustiou Harriet por algum tempo, mas quando a violência da tristeza acabou por se suavizar, o que restou era forte bastante para fazê-la ver a forma correta de agir e conseguir adotá-la razoavelmente bem. A senhorita tem sido a melhor amiga que já tive na vida. Quanta ingratidão de minha parte! Ninguém é como a senhorita. Ninguém é mais importante para mim que a senhorita. Ah, senhorita Woodhouse, como tenho sido ingrata! Tais expressões, que eram acompanhadas por gestos eloquentes, fizeram Emma sentir que nunca amara tanto Harriet, que jamais valorizara sua afeição como nesse momento. Não há nada mais encantador do que a ternura do coração, comentou ela consigo mesma mais tarde. Não há nada que se compare a isso. Calor e ternura do coração, unidos à maneira afetuosas e francas, sempre vencerão qualquer mente privilegiada deste mundo, quando se tratar de atração. Tenho certeza disto. É a ternura do coração que faz meu pai tão amado como é, e o que dá tanta popularidade a Isabela. Não tenho esta qualidade, mas sei valorizá-la e respeitá-la. Harriet é superior a mim em relação a todo o encanto e felicidade que ela traz. Querida Harriet, eu não a trocaria pela mulher mais inteligente, de maior discernimento e melhor bom senso deste mundo. Oh, a frieza de uma Jane Fairfax. Harriet vale 100 Janes. E para uma esposa, a dedicada esposa de um homem sensível, esse encanto é muito valioso. Não vou mencionar nomes, mas feliz é o homem que trocar Emma por Harriet.